Alô Goiás, alô Brasil, alô mundo. Estamos iniciando o podcast Papo Goiano. Você que está em casa nos assistindo, siga-nos nas redes sociais. Papo Goiano Podcast. Estamos aqui com o Flávio Moraes, né, consultor, gestor em marketing, empresário e articulador político. Temos também aqui na bancada meu parceiro de bancada, Eduardo Júnior. Fala, galera, como é que vocês estão? Edmilson, mais um podcast dessa semana, né? Com o nosso convidado ilustre aqui, Flávio Moraes, seja bem-vindo e nos acompanha aí que vai ser muito legal. Nós estamos aqui com o Flávio Moraes, né? Vamos falar um pouco de Aparecida de Goiânia. Antes de começar esse podcast, eu quero que o Flávio se apresente aqui, conte um pouco da sua história. Grande Edmilson, prazer estar aqui. Também agradecer aqui ao nosso companheiro aqui de bancada, o Eduardo Júnior. Pois é, como você falou, né, meu nome é Flávio Moraes, tenho 46 anos, sou casado, né, com a Juliana, pai do Heitor, morador apaixonado de Aparecida de Goiânia. Né? Gosto muito da política. Eu acho que é pertinente, né, o momento que nós estamos vivendo, né, Edmilson? Com certeza. A política está muito polarizada e nós temos que estar inserido, né? Digo eu porque eu vivo a política 24 horas, né? Mas eu gosto também do empreendedorismo. Aparecida de Goiânia é uma cidade que eu escolhi para mim construir a minha vida. Né? Lá eu montei minha primeira empresa, lá eu construí família e lá eu estou. Também sou funcionário na Prefeitura de Aparecida de Goiânia, né? Como articulador político lá. Então, um papo descontraído hoje, né? Espero que nós possamos contribuir aqui com o ouvinte. E convidar o ouvinte aí que possa estar plugado aí nas redes sociais junto conosco aí. Flávio, você falou inicialmente que você foi trabalhando em iniciativa privada, né? Conte um pouquinho dessa história aí, dessa experiência. Verdade, Edmilson. Eu muito novo, né? Sempre fui apaixonado pela área comercial. Então, eu já fiz de tudo um pouco. Sou ex-militar também, na verdade. Eu com 18 anos fui servir o Exército. Depois, 2 anos depois, acabei dando baixa e já fui inserido na área comercial. Fui promotor de vendas, trabalhei como repositor, depois eu fui consultor de negócio, depois até ali já com meu 6º ano de mundo corporativo, eu passei a trabalhar em grandes grupos internacionais. Aí. Não vou falar aqui os nomes das empresas para não fazer comercial, mas te garanto que eu trabalhei em grupos americanos, franceses, espanhóis, e me deu uma bagagem, uma experiência muito grande de entender a forma que o mundo corporativo pensa. E logo em seguida, né, depois de longos 18 anos na verdade, eu morava em Goiânia, depois eu fui para Aparecida de Goiânia e lá eu fui inserido na política e tive um sonho. Fui líder de bairro, líder estudantil também. Né, logo em seguida eu me destaquei na cidade com um evento que lá nós fizemos na época, uma festa junina chamada Arraiá do Nerso, uma festa que acabou fazendo parte do calendário do município por 8 anos. Só que eu tinha um anseio de contribuir com o meu município, contribuir com o meu bairro. De que forma? Falei, a forma que eu achei foi de trazer a experiência do mundo corporativo para dentro da política. Logo em seguida, eu tive um convite através de um deputado que se lançou na época lá, e eu fui fazer parte da coordenação da campanha dele, e aí a coisa expandiu. Mas a política, ela é presente na minha vida, presente na vida do brasileiro, e nós temos que discutir política. Você falou que participa da administração, eu acredito que você deve ter participado da gestão do Maguito Vilela, né? Perdemos ele no ano passado, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que foi, o que representou, né, a gestão Maguito Vilela em Aparecida de Goiânia. Boa observação, Edmilson, é verdade. Eu fiz poucos meses da gestão do Maguito, já no término do mandato dele, na verdade eu participei somente de 7 meses, mas eu tive a oportunidade de conhecer como cidadão, né, e trabalhando na política, a forma de gerir, né, a forma de gestão do Maguito Vilela. O Maguito é um ícone na política de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás e no Brasil. Então, a Aparecida ganhou muito. Tive a honra de recebê-lo na minha casa no ano de 2008, né, também juntamente com o deputado Osair, na época era deputado estadual, eu fazia parte da base do Osair, e naquele momento estar recebendo o nome do Maguito no nosso município. E eu já estava inserido na política de Aparecida de Goiânia e eu vi com bons olhos. Então, o que acontece? Ali iniciou-se um trabalho junto a várias bases de lideranças na cidade e eu tive a honra de fazer parte dessa base. Inclusive, a gente observa que com a gestão do Maguito à frente da prefeitura, né, houve uma revolução em Aparecida, né, um avanço em relação à questão da qualidade de vida, de asfalto, né, uma série de benefícios para a comunidade.
né? E tem observado que isso tem sido um legado, né, que foi deixado, né, inclusive com a eleição do Gustavo Mendanha, né, que continua, né, esse legado do Maguito Vilela. O que você acha disso? Edmilson, é verdade. A Aparecida de Goiânia, ela teve várias fases, né? Cada prefeito que ali passou deixou um legado, né? Alberto Teixeira, Ademir Menezes, depois tivemos o Macedo, aí veio a gestão do Maguito, ela realmente foi um divisor de água, né? Eu costumo dizer que existiu uma Aparecida de Goiânia, né? Antes do Maguito e pós-Maguito. Depois fez uma sucessão, fazendo esse jovem atual aí, que é o Gustavo Mendanha, que inclusive aí está pleiteando uma candidatura a governo, dinâmico, né? Uma pessoa que é aparecidense, apaixonado por Aparecida, vive Aparecida e vive em Aparecida de Goiânia. Então, o que acontece? Realmente, você falou aí que a participação, o conhecimento da pessoa do Maguito Vilela, né, como foi ex-governador, ex-senador, tramitava muito bem por Brasília, isso foi um legado que deixou, isso é sentido por nós em Aparecida de Goiânia. Infraestrutura, né, a logística de Aparecida de Goiânia, grandes indústrias que ali vieram através, né, da gestão do Maguito Vilela. E o Gustavo Mendanha, atual prefeito hoje, não deixou barato também, né? Então, ou seja, ele acabou realmente dando essa continuação nessa gestão e tem feito uma belíssima gestão. A cidade hoje é uma cidade inteligente, então nós temos hoje aí, gente Aparecida de Goiânia, posso te dizer com maior certeza, eu faço parte, não só porque eu faço parte da gestão, mas eu moro em Aparecida de Goiânia. Mas se você for olhar hoje a questão de locomoção em Aparecida de Goiânia, né, nós temos grandes avenidas, eixos estruturantes. Não for falar no setor industrial, então nós temos grandes indústrias de renomes nacionais e algumas internacionais também, e que acaba fazendo de Aparecida de Goiânia uma das melhores cidades para se morar no Brasil. Então, Flávio, outra coisa que eu queria saber é relacionado, você hoje, atualmente, você assumiu a presidência, né, do Consciência 91 em Aparecida de Goiânia. Fala um pouquinho desse partido que está em processo de homologação. É verdade, estou vendo que vocês estão atualizados, né? Eu já tive a honra de participar de outras bases de Aparecida de Goiânia, afinal já estou lá há 25 anos, já ajudamos ali a construir outras siglas partidárias. Mas o Consciência me apaixonou, né? Então eu vi com outros olhos, por quê? O próprio nome, né, já te arremete à consciência, né? É o que está faltando hoje na política brasileira. Então, o Consciência 91 vem com uma ideia diferente, uma ideia de unidade, um partido cristão da qual eu sou inserido, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo sabendo que realmente existe hoje não somente mais um partido, mas é uma sigla, é uma família que veio para deixar um legado não somente para Aparecida de Goiânia, para o estado de Goiânia, mas para todo o Brasil. É um partido que está inserido em praticamente aí 700 a 800 municípios brasileiros. No estado de Goiás é a base forte do Consciência, né? Nós temos hoje a Presidência Nacional, a Secretaria Nacional e Estadual, e eu faço parte dessa base. É uma honra para mim. Partido Consciência hoje, pode ter certeza, aí nos próximos meses, nos próximos dias, né, na verdade, aí, mais tardar nos próximos meses, nós estamos com a homologação definitiva e nós vamos sim fazer história aí na política, não só de Aparecida de Goiânia, mas do estado de Goiás. Flávio, você tem pretensão política de candidatura, ou você já foi candidato? Eduardo, boa pergunta. Edmilson, eu já, como eu falei, já estou inserido há 25 anos, né, na política de Aparecida de Goiânia. Então, fui líder estudantil, como eu falei, né, então eu fui líder de bairro, né, presidente de bairro, na verdade. Tive a honra já de coordenar algumas campanhas de deputados estaduais, federais, até para governo. E agora fazendo parte de uma gestão maravilhosa que é a do prefeito Gustavo Mendanha. Então, me traz uma tranquilidade para discutir com muita propriedade a política, porque eu vivenciei bons, péssimos e ruins momentos. Na atual conjuntura que está passando a política do Brasil, nós temos que ter um olhar diferenciado. Mas, respondendo a sua pergunta, eu tive, na última campanha agora para vereador, eu lancei o meu nome, né, fazendo parte da base do prefeito Gustavo Mendanha, pelo partido PSDB, e lancei candidato. Não tive a felicidade de ser vitorioso, mas eu contribuí ali com o meu grupo, com os meus companheiros, a construir uma política diferente, uma política que realmente pode ser voltada para a sociedade aparecidense brasileira. Mas você tem vontade de continuar? Não tenho, né? Foi uma experiência para mim não negativa, mas foi
uma necessidade de sentir como era viver você ser candidato. É uma coisa completamente diferente do que eu atuo. Você trabalhar como articulador, você montar, fazer uma construção de um candidato, a construção de um nome, ou de um partido, ou de toda uma conjuntura política, é completamente diferente do que você ser candidato. Você ser candidato, você está exposto a uma série de fatores. Então, eu vim com uma linguagem diferente, né, uma linguagem completamente oposta do que está aí. E eu fui um candidato que eu sempre bati no peito e falava, eu sou contra o assistencialismo, né? Tem muito candidato hoje que dá a cesta básica, a compra de voto, né? O cheque combustível, né? É uma coisa muito comum hoje, né? Então, o candidato, na hora que ele fala que ele é candidato, teve amigos meus que me pediam, aí, Flávio, vai ter um combustível para mim? E eu falava, não vai ter. Porque eu acredito que a política, ela tem que ser uma ferramenta de transformação na vida, né, do eleitor e de todo brasileiro, mas não essa política arcaica que aí está. Flávio, você falou da política. Você acha que qual é o maior problema da política hoje? O maior problema na política que eu vejo hoje é a questão da conveniência, né? Então, nós tivemos aí históricos, né? Não vou aqui falar de sigla partidária para não ser inconveniente, apesar que eu não tenho essa dificuldade de falar. Eu tenho as minhas convicções, eu vejo, como eu falei agora há pouco, a política ela tem que ser uma ferramenta de transformação na vida do cidadão. Ela não pode ser uma ferramenta de barganha. E o que eu vejo, o que eu vi e presenciei nos últimos 25 anos foi uma política voltada sempre para essa conveniência, né? Seja tanto no âmbito federal, estadual, municipal. E isso é muito maléfico. E o Consciência vem com essa política, uma política de transformação, de ser realmente uma ferramenta de transformação na vida do cidadão, na vida do eleitor. Completamente, né, o oposto do que está sendo praticado por várias siglas partidárias hoje nesse país. Sobre as eleições de 2022, o que você acha da candidatura do Gustavo Mendanha ao governo do estado? Ótimo. Posso falar desprendido de paixão, conheço o Gustavo, sou amigo do Gustavo, é um jovem, hoje aí já com seus próximos dos 40 anos, dinâmico, filho de Aparecida, conhece, estudou e vive a política de Aparecida de Goiânia. O Gustavo já mostrou e já provou para todos nós aparecidenses, também para o estado de Goiás, que ele tem sim capacidade técnica, psíquica e capacidade política de aglutinar e de realmente administrar o estado de Goiás. A prova disso é a Aparecida de Goiânia, a cidade que mais cresceu, né? Foi eleito agora pela terceira vez o político destaque do Brasil, né, na forma de gerir, uma cidade inteligente. O Gustavo tem viajado o mundo, esteve na China trazendo tecnologia de vigilância para a nossa cidade. Gustavo tem ido na Espanha buscar tecnologia também, trago para dentro. Hoje nós temos um índice educacional de Aparecida de Goiânia, um dos melhores do Brasil. A nossa saúde, né, ela é ímpar. Nós temos 3 unidades de pronto atendimento, que são as UPAs. Cada UPA daquela tem capacidade, Edmilson e Eduardo, de atender 350 pacientes. Nós temos 4 em Aparecida de Goiânia. Nós temos 35 UBSs. Então, o que acontece? De saúde, nós conseguimos hoje, inclusive, atender, né, as cidades circunvizinhas. Goiânia, quando está estrangulado, procura a Aparecida de Goiânia. Nós temos 2 UPAs importantes. A UPA ali na divisa da Chácara do Governador, ali com Jardim Bela Vista. Aí nós temos lá a UPA Flamboyant, lá no Parque Flamboyant. 35% do atendimento da UPA Flamboyant é voltada para o público de Goiânia. Aí nós temos no Buriti Sereno, que, diga-se de passagem, é um dos maiores bairros, se eu não me engano, o maior bairro da América Latina. Então, um bairro muito grande. Também atende ali Aragoiânia, atende Goiânia também. Então, ou seja, nós não atendemos somente a Aparecida de Goiânia, nós temos estrutura para oferecer. E se nós formos falar do HMAP, aí é referência, um hospital extraordinário, né? Um hospital que iniciou-se a construção dele dentro da gestão do Maguito e finalizou-se dentro da gestão do Gustavo. E o Gustavo tem tido um olhar clínico, um olhar diferenciado para todas as áreas de gestão dentro de Aparecida de Goiânia. Não é à toa que está aí com aprovação. E outra coisa, foi reeleito com 99% de aprovação popular. Nenhum prefeito em nenhuma história conseguiu essa aprovação. Significa que ele tem competência. Tem uma situação também que a gente tem observado, essa indefinição em relação à questão de partido, né, da filiação, né, para ele ser candidato ao governo do estado. Qual é a sua avaliação a respeito disso?
Avaliação, na verdade, essa conjuntura, essa construção partidária, Edmilson, ela passa por alguns crivos, né? Então, nós estamos fazendo uma construção em volta do nome do Gustavo, ouvindo todos os partidos, ouvindo todas as classes. Então, não é uma indefinição. Na verdade, o Gustavo tem conversado com todas as alas, né, entendendo a realidade de cada um e escolher o melhor para o estado de Goiás. Então, Gustavo esteve aqui agora recentemente por 2 vezes conversando com o atual presidente Bolsonaro, né, com a posição de estar filiando ao PL. Ainda não se decidiu, mas nós temos também o Partido Podemos, que tem feito proposta. Nós temos aí o próprio PP do professor Alcides, que inclusive tem empresa, é apaixonado também, é de Aparecida de Goiânia. Diga-se de passagem, é baiano de nascença, mas se instalou em Aparecida de Goiânia, é um empresário de sucesso e também é um deputado federal que faz parte da base gustavista. Então, eu quero tranquilizar os aparecidenses, tranquilizar os goianos, que o Gustavo, com certeza, muito em breve, está escolhendo aí o seu partido, mas aquele que possa ser o partido que represente o estado de Goiás, não somente o grupo gustavista. Pode falar. Flávio, você falou aí sobre a questão do Gustavo, mas você acha que não é cedo demais ele querer assim, já ir para o governo, né? Igual você falou mesmo, assim, a pergunta do Edmilson, não tem um partido, né? Tinha um, né? A turma foi para o lado do atual governador, né? Ronaldo Caiado, e a primeira pesquisa que saiu, ele está em 3º lugar, né? Perdendo o governador atual e para o ex-governador que nem aqui estava morando, sabe? O que você pode dizer assim em relação a isso, essa situação? Eduardo, boa sua pergunta. E eu tenho uma tranquilidade muito grande de falar, porque eu conheci tanto a gestão, né, do ex-governador Marconi como a atual do Caiado. E posso te dizer que conheço a fundo a gestão, né, ainda que no âmbito municipal, do Gustavo. Sim. Mas eu posso te falar que existe uma realidade diferente muito grande. Primeiro que o Gustavo, ele é de diálogo, ele é de ouvir. Gustavo, ele anda na rua, ele vai no shopping, ele conversa com o povão. Então, o Gustavo tem essa sensibilidade de entender a realidade onde ele está vivendo e onde ele está gerindo. Eu tenho certeza que para o estado de Goiás não será diferente. Gustavo sempre foi um grande líder, o gabinete dele sempre esteve aberto para as grandes lideranças e não tem nenhuma dificuldade. Hoje, desde uma pequena, simples liderança ou uma liderança de renome, pode falar com o Gustavo. E eu tenho certeza que o que ele provou, mostrando como uma grande gestão e construindo a Aparecida para o Brasil e destacando a Aparecida para o mundo, eu não tenho dúvida nenhuma. Imagina essa experiência, esse gás. E ele é novo. É importante, tem que ter um governador novo, com a cabeça aberta, que pensa diferente, mas que tenha realmente uma vontade de construir um estado voltado para os goianos. E tem mais uma, cristão, temente a Deus, isso é importante, e eu tenho certeza que o Gustavo tem construído uma grande conjuntura política para realmente ganhar o governo do estado. As pesquisas, falar de pesquisa agora é um pouco complicado, porque nós sabemos que os institutos de pesquisa, eles não pesquisam Goiás num todo, né? Sim. Eu tenho rodado o estado todo, levando o nome do Gustavo, né, como pré-candidato a governo, e posso te sentir e dizer com tranquilidade. Região Nordeste, nós temos uma aceitação muito boa, a região Norte também. Então, o que acontece? Eu fico me perguntando, esses institutos de pesquisas, eles estão nessas regiões? Eu acredito que não e te afirmo que não, porque nós também fazemos pesquisas e as nossas pesquisas mostram uma outra realidade. Em relação à eleição presidencial, o que você consegue ter de avaliação dessas eleições de 2022? Edmilson, muito polarizado, né? Então, nunca se houve um acirramento muito grande na política presidenciável no Brasil. Tivemos uma gestão por 13 anos do PT, né, e nós sabemos como foi construído, então existe uma rejeição muito grande. Eu não gosto de falar de bandeira partidária, mas eu estou falando a realidade, não é o que eu estou dizendo, são os números, né? Em um primeiro momento, na primeira gestão do presidente Lula, houve-se um boom econômico muito grande, né, mas isso foi no mundo inteiro.
Naturalmente, no Brasil não foi diferente. Na segunda gestão dele já não foi tão assim. Na terceira, quando ele conseguiu fazer sucessão através da Dilma, houve um declínio muito grande. A economia estava caindo, acho que pecou muito no formato, né? O nosso país, ele é um país realmente continental, muito grande. Então, nós temos que realmente pensar a política para todos os estados da federação, mas que cada estado tem a sua particularidade. O atual governo Bolsonaro tem conseguido fazer a sua política ainda com dificuldade dentro de um quadro pandêmico. Isso não é fácil, né? Não estou aqui defendendo a gestão do Bolsonaro, não é isso. Apesar que eu sou um apoiador bolsonarista, isso eu sempre deixei bem claro, mas eu tenho que olhar os dois lados. Está muito polarizado, mas eu posso te dizer que você, brasileiro que está nos ouvindo agora, preste bastante atenção. Analisa que o que está sendo proposto, né, pelo atual governo é o que você espera. E o outro lado também, que nós já experimentamos, tem colocado as propostas na mesa. Essas propostas, você acha que realmente ela vai fazer a transformação na sua vida? Então, é um momento de realmente bastante reflexão, mas que eu peço a você, ouvinte, porque você, ouvinte, também é eleitor, não isente. Vá votar esse ano, mas vote com propriedade, esteja inserido no processo, participativo, vá votar para governador, eleja o seu deputado estadual, seu senador, seu deputado federal, mas não deixe de participar da política brasileira. Flávio, você acha que cabe aí uma terceira via como um projeto político para o país? Sem sombra de dúvida, Edmilson, sem sombra de dúvida. Eu acredito sim muito na terceira via, porque as pesquisas mostram que temos aí hoje aproximadamente aí 40, 45% do eleitorado ainda não decidiu em quem votar. Né? E o Consciência vem com essa política, vem com essa ideia, né? Com essa proposta. Por que não? E quem sabe o Consciência não lança um candidato a presidente como uma terceira via. Isso aí é uma coisa para ser discutido. E como seria, quem seria essa pessoa, vamos dizer assim, dessa terceira via? O que você acredita? Ou você acha assim que, como o Edmilson falou, né? Tem espaço para uma terceira via e não tem ainda essa pessoa, ou você acredita que tem? Olha, Eduardo, é uma lacuna bastante complicada de ser preenchida. Sim. O espaço, ela existe. Né? O espaço é o quê? É esse eleitorado que não se satisfaz nem com Lula e nem com Bolsonaro. Uhum. Então, tem que surgir um nome. Não se tem ainda. Né? Não vou ser hipócrita. Nós não temos ainda um nome que, como realmente de peso, possa surgir como uma terceira via. Né? Tentaram aí o Ciro Gomes, né? Tem o próprio o juiz Sérgio Moro, mas não emplacam, né? Você vê que as pesquisas eles não conseguem sair. O Dória tentou também, não foi a coisa muito aceita. Agora o que acontece? Existem outros nomes. Agora, há tempo suficiente para que se preencha essa lacuna dessa terceira via? Aí só o tempo dirá. Flávio, você acha quais são os desafios, né, da política hoje em relação ao Brasil? O desafio da política hoje é você trazer uma estabilidade financeira, moral, ética, que possa realmente transformar a política no Brasil. E que, principalmente, o brasileiro sinta que esses resultados que aí estão sendo apresentados por esses candidatos, eles sejam positivos e sentido na pele lá na ponta. Porque o que nós temos hoje, ainda que a inflação, né, mostrada e medida por alguns órgãos aí econômicos, fala que ainda não é eu até vi ontem, saiu uma pesquisa aí que o Brasil está com a inflação até abaixo do que a Europa, América Central, Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? Mas ainda é alto, batendo quase na escala de 10%. Nós temos que ter uma política econômica realmente voltada não só para as commodities, né? É importante as commodities, né? Mas nós temos que ter uma política econômica forte que realmente faça com que o cidadão comum volte a ter poder de compra. Porque nós entendemos que a pandemia, ela foi maléfica, mas ainda assim, nós temos políticas econômicas que possa sim ser revertida e transformar isso num fator positivo para a sociedade. A gente sempre ouve um argumento, né, do povo, né, que a política não presta, né? O problema está na política ou nos políticos? O problema está no cidadão, né? Eu não era político, né? Então, para mim, ser inserido na política, eu vim de um meio. Primeiramente, eu tenho que ser cidadão. Sim. Né? E como um bom cidadão, existe o médico, existe
né, o açougueiro, existe o empresário, existe o advogado. Então não tem a figura do cidadão que nasceu político, né? Como também não nasceu advogado. Você se forma político, você se forma advogado. Sim. Agora, a formação ética, é o caráter. É que você, eleitor, tem que ter o olhar clínico de analisar. É difícil? Sim. O político, o bom ou o péssimo ou o mau político não vem com uma estrela na testa dizendo eu sou bom ou péssimo ou mau político. Mas cabe ao brasileiro analisar. Porque, veja bem, se eu fizer uma pergunta aqui agora para qualquer eleitor que entrar aí agora na nossa plataforma aí e eu falar para quem você votou para deputado estadual, eu posso te dizer que de 10, 8 não vai saber para quem votou. Então, será se o erro está somente nos políticos? Então, você, cidadão, você tem que ter a sua parcela de contribuição, você tem que ser consciente, analisar, olhe nos últimos 20 anos, faz um parâmetro, quem que eu votei para prefeito, quem que eu votei para vereador, quem que eu votei para deputado federal, estadual ou senador. Aí, você analisa esses cidadãos. Eles foram bons gestores? Porque dentro da sua casa você quer a melhor educação para o seu filho, né? Lá na igreja o pastor quer as melhores ovelhas, né? Lá no mundo corporativo o empresário quer o melhor funcionário. Na política nós queremos os melhores políticos. Mas quem coloca ou tira esses bons ou péssimos políticos somos nós, cidadãos e eleitores. Te perguntar um detalhe aí. Você tem corrido o estado de Goiás, né? O que você tem ouvido do povo, das lideranças no estado de Goiás? Ótimo. Tem uma divisão muito grande, né? Hoje, o atual governo Caiado, eu vejo isso e falo desprendido, existe uma rejeição muito grande pela inércia, pelo que não se foi construído. Eu, como falei, eu participei na última eleição para governo do Estado, eu estive fazendo parte da base do Daniel Vilela, que hoje, inclusive, rompeu conosco, né? Eu era do MDB na época, fazia parte desse MDB jovem, e fui um dos coordenadores da campanha dele em Aparecida de Goiânia. Então, fiquei muito triste quando houve esse rompimento do Daniel Vilela para com a nossa base e declarou apoio ao Caiado. Porque nós já sentimos que a gestão do Caiado não era aquela coisa boa, né? Dentro do plano de governo dele é uma maravilha, né? Estradas boas, redução do ICM de combustível, transporte escolar, saúde boa, educação boa. Quando senta-se na cadeira, assume como gestor o líder do Estado, fez completamente o contrário. Não sou eu que estou dizendo, são os números, é a realidade. Então, quando eu converso com um prefeito, ou um ex-prefeito, um vereador, um ex-deputado, uma liderança religiosa, ou do segmento da educação ou do esporte, a sensação é a mesma, a fala é a mesma. Não está bom, não está legal. Então, essa sensação de mudança é sentida por mim em várias cidades do estado de Goiás. Aí, por que não a oportunidade de colocar um jovem lá? Aí já estou aqui, né? Já não vou falar pedindo voto, mas colocando aqui à disposição o nome do nosso jovem aí, atual prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Edmilson e vou falar. Primeiramente, o que você acredita, se a igreja ela tem um fator primordial na campanha, né? E outra coisa, por exemplo, assim, eu já não concordei muito você ter falado a questão do governador, assim, que não está fluindo, porque assim, nós estamos numa pandemia ainda, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uns amigos e falei assim, se não tivesse essa pandemia, o nosso estado, o Brasil, era o melhor a nível mundo e o estado de Goiás, né? Eu sei que muitas pessoas não tem como mudar, né? Tudo, né? Porque um grupo que ficou passado foi 20 anos. Então é difícil você mudar, assim, no mandato, igual você acabou de falar aí. É mais uma cultura, né? Você lembra de quem se apoiou 20 anos atrás? Eu acredito que a maioria não lembra nem quem votou no ano passado para vereador, né? Então eu vejo, assim, que teve uma grande dificuldade com essa pandemia, né? Eu sei que tem aqueles que não são insatisfeitos e tudo, mas eu acredito que ele tem feito um bom trabalho. Mas aí vamos deixar. O que você acredita sobre a questão da igreja, né? Qual o poder, né? Que a igreja pode realizar nas eleições. Ótimo. Eduardo, boa sua pergunta. Eu sempre falo, o cristão ele não pode isentar da política, como ele não pode isentar de entender a Bíblia, estudar a Bíblia. Sim.
né? Uhum. Então, a participação da igreja dentro da política, ela é fundamental. Sim. A igreja não pode ser politizada. São Certo. coisas completamente diferentes. Sim. Mas ela tem que estar inserida na política. Certo. O líder, o pastor, ele tem que passar para o seu fiel não a bandeira partidária ou a bandeira do político, mas passar o quanto a política ela é aquela ferramenta de transformação que eu falei ali logo atrás. Certo. E ela é uma ferramenta de transformação nas nossas vidas. Porque se eu colocar um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, um vereador ou um governador erroneamente, eu vou pagar um preço muito alto. Porque geralmente está o histórico que foi mal gerido. Então, o porquê não? Eu vejo grandes líderes aí, religiosos, nível nacional, nessa última eleição agora presidencial, ficou muito claro isso. O presidente Bolsonaro conseguiu trazer uma ala evangélica muito forte para dentro do governo dele. Né? E participativa mesmo. Né? Nós temos uma ministra evangélica, nós temos outros ministros evangélicos, nós temos outros líderes dentro do governo. Ministro do STF. Do STF agora, né? A corte, né? A maior corte desse país, em termos de justiça, temos um ministro evangélico. Agora, o que acontece? A política também, né, lá na sua essência, lá no seu estatuto, fala que o Estado é laico. Né? Eu concordo que o Estado ele tem que ser laico, mas a igreja não pode fazer esse papel. Ela tem que ter a sua participação, ela tem que ter, né, ali a sua vez, a sua voz e fazer o papel dela. Não só de evangelizar, mas também de participar e mostrar de que forma que eu, cristão, você evangélico, você católico, você religioso, esteja fazendo parte dessa sociedade. Voltando um pouco para o que você falou com relação à gestão do Caiado, você falou que não concorda e respeita o seu posicionamento. Né? A pandemia ela foi sentida por todos, é fato. A Aparecida de Goiânia nós tivemos uma dificuldade muito grande. Mas aí não tem como não deixar de ressaltar aqui. O prefeito Gustavo Mendanha foi entender, nesse momento pandêmico, quais eram as dificuldades. Montou-se um comitê, né, um comitê de crise para entender isso. Trouxe para dentro gestor da área financeira, gestores da área política, gestores de saúde, de educação. Monta esse comitê. Este comitê traz a realidade da cidade. Olha, aqui nós temos que fazer isso, aquilo. Então, o que acontece? Por que que... E te trago que os resultados. Na verdade, nós fizemos uma questão de setorização dentro de Aparecida de Goiânia, né? Que foi aquele mapa que todo mundo viu, né? Muito criticado e hoje muito elogiado após 2 anos, porque a gestão do Gustavo acertou quando nós fizemos os escalonamentos. Então, nós não fechamos a cidade na totalidade, nós fechamos por setores. Então, isso foi louvável. Nós conseguimos controlar a pandemia, nós não sacrificamos, não estrangulamos a questão econômica, o empresário, o comerciante que ali precisava de manter o seu estabelecimento aberto. Criamos dividendos na cidade, ainda que não na escala de 100%, mas nós não sacrificamos 100% dos ganhos. Então, isso foi muito positivo. Inclusive, o Estado poderia, e o Estado foi convidado para entender de que forma. Gustavo foi em Israel para entender isso. Foi o modelo adotado de Israel que nós trouxemos para a Aparecida de Goiânia. Né? E aí está o resultado. A Aparecida conseguiu construir os maiores números de vagas no setor de indústria, comércio. Então, assim, foi assertivo. O governador teve uma oportunidade também. Quando chamado para participar também, por estar aqui, né, o Palácio do Governo em Goiânia, e Aparecida de Goiânia é uma cidade circunvizinha da grande região, né, da grande Goiânia, que é metropolitana, mas não teve essa sensibilidade de querer ouvir, de querer entender. E não vou aqui ficar também manchando a gestão do governador. Ele sabe as lacunas que tem que ser preenchidas e sabe onde é que o calo aperta aqui dizendo no português vulgar. Mas ele, com o poder que tem na mão, na caneta, e vou te falar uma coisa, Eduardo, isso eu te falo. O governo Bolsonaro mandou, no momento de crise, para todos os estados, milhões e milhões. O estado de Goiás não foi diferente. A Aparecida de Goiânia também foi agraciada e o prefeito Gustavo Mendanha reverteu tudo isso para o cidadão, através de vacinas, através de protocolos de segurança, testes contra a Covid, você entendeu, medicamentos, EPIs para a área da área da saúde.
E eu não senti esse mesmo empenho, essa mesma garra no governo. É por isso que eu tanto critico, porque eu, como uma pessoa que vivo política, trabalho com política e eu discuto política e faço política, eu estou vendo que algo deu errado. Agora, cabe ao cidadão eleitor, né, dizer se realmente a gestão Caiado foi boa ou não. Flávio, voltando um pouquinho aqui para o projeto Consciência, quais são os desafios do Consciência para a homologação? Ótima pergunta. Um dos maiores desafios, não só para o Consciência, mas para qualquer partido que esteja em formação, é a coleta de assinaturas, né? Hoje existe uma regra no Brasil, apesar que eu não concorde com ela, que para se homologar um partido, cria-se primeiro a estrutura documental, registra isso num cartório chamado Marcelo Ribas, que é em Brasília, né? Cria-se todo um colegiado, né? Presidente, vice-presidente, diretoria, para depois você começar uma coleta de assinaturas. Até os partidos começam a fazer até o contrário disso, né? Começa essa coleta antes, mas isso é muito difícil, né? Antigamente essa coleta era feita manualmente, você colhia essas assinaturas, né, em várias entidades de classe, então até mesmo terminais de ônibus, né, terminais rodoviários, praças públicas, com o cidadão comum. E hoje, tudo no país, você tem que provar que uma assinatura é válida, né? Por mais que tenha mudado um pouco. Agora deu uma melhorada, essas assinaturas elas podem ser colhidas através de uma intenção de apoiamento a esse partido e depois você acaba homologando isso digitalmente no TRE. Mas ainda é um dificultador muito grande. Mas eu posso te dizer que nós, Partido Consciência, nós estamos muito próximos porque nós temos assinatura suficiente, nós estamos agora somente numa questão de articulação, de conjuntura nacional para acertar os grandes líderes, os grandes diretórios em todo o país. E posso te dizer, iremos surpreender. Consciência está pronto para homologação. Estamos aguardando agora somente a apreciação no Superior Tribunal Eleitoral, que isso deve acontecer já agora nos próximos meses, espero que até nos próximos dias. E a gente está voltando aqui com realmente o Consciência 91 homologado e nós possamos disputar e iremos disputar as eleições em 2022. E vocês já estão nessa articulação aí para a formação de chapa, deputado estadual, federal? Sim, já estamos conversando, inclusive agora, semana passada estivemos aqui, não vou falar por questão de estratégia, mas estivemos com grandes líderes do estado, né, deputados estaduais, federais. Nós estivemos, inclusive, vou falar com o prefeito Gustavo Mendanha, isso eu posso falar, que estivemos num evento evangélico, lá estava ele, tivemos a oportunidade de falar sobre o Consciência. Então, as movimentações partidárias, elas estão acontecendo, e o Consciência também não está estático. Temos aí feito um belíssimo trabalho, temos aí grandes líderes à frente do Partido Consciência, grandes fazedores de política, né, e pode ter certeza disso, que o Partido Consciência vem para ficar e vem para somar junto à sociedade brasileira. E esse projeto aí do Partido Consciência, como ele, qual seria a visão dele, né? O propósito dele, né? A ideologia, vamos dizer assim, e a nível Brasil, como é que tá? Tem outros estados já envolvidos? Ótimo. Eduardo, eu acho esse termo de partido versus ideologia bem errônea. O partido ele não pode ter uma ideologia, né? O nosso Partido Consciência, como o próprio nome diz, né, nós somos uma sigla que visa a conscientização, através de quê? Da respeitabilidade familiar, né, do respeito aos credos religiosos. Nós temos inserido dentro do partido, Edmilson, a sociedade indígena, né? Nós temos evangélicos, nós temos entidades de classe, sindicatos, né, que ainda que mal visto aí por uma boa parte da sociedade, mas nós temos um sindicato sério, que é da panificação, que está em nível nacional inserido aqui dentro, que é um sindicato que, diga-se de passagem, diferente do que se teve nos últimos anos, um sindicato que não cobra a contribuição sindical, é importante, ele está ali para ser inserido e ajudar, né, a sua entidade de classe. Agora, o Partido Consciência, como o próprio nome diz, ele vem para conscientizar o cidadão, né? Mas como? Com atitudes corretas, sérias, éticas, dignas de um verdadeiro partido brasileiro. Bom demais. Legal. Deu quanto tempo aí, chefe? Deu 39 minutos. 39? Tá bom, já. Tá ótimo, né? Tá.
Agora só. Vamos fazer as considerações